Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos que estão em casa ou no trabalho. Hoje é quinta-feira, dia 23 de agosto. Para os mais otimistas, é quase final de semana, então bora animar. Seja bem-vindo aqui ao SBT Notícias. Eu sou o Cássio Zeiman e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo falando sobre a morte de 2 africanos no centro de São Paulo. Uma das vítimas foi executada com 9 tiros. Agora a polícia investiga se os crimes têm alguma relação. Veja os detalhes com a repórter Mônica Simões. Os casos aconteceram na região da Santa... Obrigado, Mônica, pelas informações. E a polícia de São Paulo prendeu o motorista que tentou matar um homem atropelado no mês passado. A vítima, gente, teve o braço decepado no acidente. A repórter Fernanda Trigueiro está ao vivo com a gente e traz mais informações. Bom dia, Fernanda. Qual foi o motivo do atropelamento? Oi, Cássius, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligadinho aqui na gente, no SBT Notícias. Olha só, o suspeito, do suspeito, Cássius. Olha, Fernanda, por mais que esse homem tenha roubado alguém, assaltado, pego algum pertence, nada justifica esse motorista ter atropelado e ter feito justiça. Daqui a pouco você volta com mais informações. E o motorista foi baleado por criminosos durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira na região metropolitana do Rio de Janeiro. Passa por lá que é uma zona de risco, mas é um caminho. 5h06 e morreu no Rio de Janeiro o terceiro militar baleado em confronto com traficantes na operação das Forças Armadas nos complexos da Maré, da Penha e do Alemão. O soldado O comando militar orientou os moradores a denunciar as ações truculentas na delegacia mais próxima ou então pelo canal da ouvidoria na internet. E o governo descartou a possibilidade de fechar a fronteira de Roraima com a Venezuela depois de uma reunião em Brasília e anunciou que vai distribuir mais refugiados pelo interior do país. O repórter Rudá Moreira tem mais detalhes. Até o final do mês que vem, pelo menos mais 1.000 venezuelanos. Obrigado, Rudá. Olha, gente, pela primeira vez, pesquisadores conseguiram fotografar uma tribo indígena que vive isolada na Amazônia. Nas imagens divulgadas pela Fundação Nacional do Índio, aparecem alguns integrantes de uma das tribos. Gente, vem chuva por aí. Agora a gente vai a uma notícia internacional, porque a NASA divulgou imagens feitas do espaço do furacão Lane, que se aproxima do Havaí. O registro é de câmeras da Estação Espacial Internacional. O olho do furacão. E a polícia apreendeu um homem de origem russa no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele foi acusado de levar malas de passageiros que aguardavam na área de embarque. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais informações dessa prisão. Bom dia, Marcelo. Como esse bandido agia aí no aeroporto? Excelente dia para você também, Cássio. O Alexandre Tradantov, de 30... É muita cara de pau, né? Até o aeroporto para roubar a mala das pessoas que enfrentam longas conexões. Bom, gente, a polícia apreendeu o suspeito de participar da morte da mulher no ano passado em uma favela da zona norte do Rio. Traficantes mataram Pamela Rocha depois que o marido dela espalhou numa rede social que a vítima seria informante de uma facção criminosa. Michael Campos Ferrão. A Justiça de Natal determinou que o cantor de forró Francisco Luciano, que agrediu a ex-mulher, mantenha a distância da vítima. O artista disse que estava apenas se defendendo, mas as agressões foram flagradas por câmeras de segurança. A Justiça 5h18, agora a gente troca de assunto, porque mais de 47 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas no Brasil em julho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É o melhor resultado, gente, para o mês desde 2012. Ronaldo sabe bem o que é ficar... E vamos ver agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República. No Rio, a cúpula do PT comemorou a liderança de Lula nas pesquisas. Em Brasília, Álvaro Dias do Podemos visitou uma entidade que cuida de crianças. E no Tocantins, Geraldo Alckmin, do PSDB, encerrou a quarta-feira com um comício no interior do estado. Geraldo Alckmin... Ciro Gomes, candidato do PDT, fez campanha na Grande São Paulo. O candidato do PDT à presidência da República começou o dia em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Equilibrada. Já Marina Silva fez campanha na periferia da capital paulista e Jair Bolsonaro esteve no interior do estado. Jair Bolsonaro.
E a noite na capital paulista foi de acidentes. Em 2 casos, 2 motociclistas morreram. Quem acompanhou essas histórias é a repórter Fernanda Trigueiro, com quem eu converso agora ao vivo. Bom dia, Fernanda. Onde aconteceram esses acidentes? Cássio, foram 2 acidentes envolvendo... Temos uma notícia boa no meio de tantos acidentes, né, Fernanda? E a gente já está prevendo, como a Fernanda disse, uma manhã de quinta-feira muito complicada aí na Marginal Pinheiros. 2 pistas aí que dão acesso ao bairro estão bloqueadas para o trabalho aí da Eletropaulo, onde esse motorista acabou. Tem que ter paciência, aquele famoso arranque e para. Obrigado, Fernandinha. Qualquer outra informação pode voltar a vir com a gente, 5h32. Seguimos o baile aqui do SBT Notícias. Olha só essa notícia, gente. Uma mulher foi atacada, sabe por quem? Por um grupo de 11 jovens bem no centro de São Paulo. E mesmo machucada, a vítima conseguiu avisar a polícia e os suspeitos foram detidos a uma quadra do local da agressão. Veja só. No rosto, as marcas da... 5h34 e agora vamos direto a Londres conversar com o Sérgio Uti sobre os destaques do noticiário internacional. E olha só quem está entre nós de novo, hein, Sérgio? Donald Trump. Essa nova crise envolvendo aí o presidente americano deve ser manchete principal até aí no Reino Unido, né? Sim, olha só, Cássio, eu trouxe... Sérgio, outra coisa que chama atenção nesse caso do Trump é que parece que ele falou com a maior naturalidade, maior normalidade de que a compra aí do silêncio das ex-amantes foi feita com dinheiro do bolso dele e não com dinheiro público. Ele acha isso super normal, né, Sérgio? Exatamente, ele coloca isso como se fosse uma coisa absolutamente normal, né? Se esquecendo que ele está no cargo de presidente da República, né? Da maior potência do planeta. E o que as pessoas colocam, como eu disse anteriormente, é exatamente isso. Se o advogado se a justiça reconheceu que o advogado praticou ali 8 crimes, esses 8 crimes, sabendo Trump de tudo se passava, inclusive instruindo para que isso acontecesse, ele também pode ser culpado, né? É verdade, pode ser e vai ser julgado. Vamos ver agora o decorrer do dia, o que vai acontecer aí com Donald Trump. Sérgio, mudando de assunto, 5 ativistas aí dos direitos humanos, entre eles uma mulher, estão no corredor da morte na Arábia Saudita. Sérgio, alguma esperança aí para eles? E a gente quer saber o que realmente eles fizeram para estar aí, né, sendo julgados aí no corredor da morte. Pois é, entre esses cinco ativistas, tá a primeira mulher ativista. Fizeram isso, Cássio. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, Sérgio, lá na Austrália já é tarde de quinta-feira e o dia foi péssimo, né, para o governo do país. Exatamente, foi péssimo. 10 ministros pediram demissão nas últimas horas, isso porque o primeiro-ministro... agora nós vamos falar sobre um assunto que... Você usa óleo de coco em casa, Cássio? Olha, Sérgio, já usei algumas receitas para fazer frituras também, eu substituí, né, pela banha que a gente fala aqui no Brasil, né? Mas eu já vi, esse assunto é bem polêmico, né, Sérgio? Já vi muita gente dizendo, muitos nutricionistas utilizando aí o óleo de coco em algumas dietas, ajuda aí no emagrecimento, na agilidade para perder peso, mas também já vi muita gente dizendo que tudo que é excesso é prejudicial à saúde, né? Pois é, eu tô aqui um pouco debaixo de chuva, começou a chover aqui agora. É verdade. Olha, Sérgio, estou até com pena de ti, porque o tempo tá te castigando, né? Chuva caindo, mas faça sol, faça chuva. O Sérgio está aqui dando as notícias e os destaques aí internacionais aqui para SBT Notícias. Obrigado, Sérgio. Busca um refúgio aí, valeu. Até mais, até amanhã. Bom, gente, a polícia do Paraguai prendeu o principal suspeito de matar a estudante brasileira de medicina Érica de Lima Corte. O crime aconteceu no último domingo. Christopher Andrés Romero Irala, de 27 anos, estava na casa do irmão, mas foi liberado por falta de provas. Um levantamento divulgado no Rio de Janeiro que mostra que a violência contra a mulher atinge todas as classes sociais. São vítimas como uma corretora de imóveis executada na frente do filho na semana passada, na zona oeste da cidade. Um dos suspeitos do crime foi preso, mas de acordo com a polícia, o mandante continua foragido. Paulo Maurício Barros Pereira. E a Polícia Civil investiga um suposto esquema de venda de diplomas na região metropolitana de São Paulo. O Marcelo Bittencourt está ao vivo com a gente para falar sobre esse caso. Marcelo, o que chama a atenção é que os diplomas aí eram vendidos por servidores públicos, é isso mesmo? Olha que absurdo, Cássio, exatamente isso. Sem ao menos ter frequentado as salas de aulas. Cássio. Marcelo, até um assunto que gera até revolta, né? Eu e você estudamos aí no mínimo 4, 5 anos para adquirir o nosso diploma, nos dedicamos, abrimos mão de muitas coisas, inclusive... Obrigado, Marcelo, pelas informações. Gente, seguindo o baile aqui, a polícia desarticulou mais uma quadrilha de estelionatários no Distrito Federal. O grupo era especializado em vender imóveis de terceiros como se fossem deles. A suspeita é de que o grupo tenha faturado mais de R$1,5 milhão com o golpe.
Foram anos... A mesa diretora da Câmara decidiu cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal de cassar o mandato do deputado Paulo Maluf. O ex-prefeito de São Paulo foi condenado no ano passado por crime de lavagem de dinheiro e cumpre a pena em casa. Os carros oficiais levaram... E vamos agora aos números da pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo. João Dória, do PSDB, tem 25% das intenções de voto. Paulo Scaff, do MDB, aparece com 20%. Márcio França, do PSB e o Datafolha também divulgou a pesquisa de intenção de votos ao governo do Rio de Janeiro. Vamos aos números. Eduardo Paes, Justiça Eleitoral. Futebol. A noite de quarta-feira foi repleta de gols pela 20ª rodada do Brasileirão. E apesar de ter empatado com o Paraná, o São Paulo se manteve na liderança. Nenê roubou a bola. E por causa do mau tempo, a CBF adiou para 13 de setembro o jogo entre Chapecoense e Atlético Paranaense, que também seria disputado na noite desta quarta-feira em Chapecó. E foram definidos os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians vão fazer a primeira partida no Maracanã no dia 12 de setembro, mesmo dia de Palmeiras e Cruzeiro, no Allianz Parque. Os finalistas serão conhecidos na Arena Corinthians e no Mineirão, no dia 26. A Justiça americana condenou o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, a 4 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraude bancária e organização criminosa. Marim também terá que pagar uma multa de quase 5 milhões de reais. A sentença é um marco na... Agora você de casa, veja só essa história. Uma idosa, olha só, uma idosa de 62 anos foi presa por tráfico de drogas aqui em São Paulo. A vovó do crime armazenava uma grande quantidade de entorpecentes dentro de casa aí numa comunidade de Heliópolis, na zona sul da cidade. Os policiais foram acionados por meio de uma denúncia anônima. Que péssimo exemplo dessa vovó, hein? Bom, gente, uma quadrilha que usava motos potentes para cometer assaltos foi presa em Santo André, no ABC Paulista. Os principais alvos dos criminosos eram celulares e alianças. Gravações obtidas pela polícia mostram que o bando sentia prazer em roubar. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Muito obrigado pela companhia e também pela audiência. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você, uma excelente quinta-feira a todos. Tchau!